na verdade, tenho visto um verdadeiro jogo de xadrez entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sim, um vai, move uma peça, o outro vai, move outra peça. Depois que o ex-ministro prestou um depoimento na Polícia Federal falando de uma reunião onde, segundo o ex-ministro, o presidente deixou expresso que iria intervir em qualquer ministério caso não fosse uma decisão favorável a ele, caso não esteja fazendo algo favorável a ele, algo que ele pediu. O ministro do STF, Celso de Mello, pediu a gravação. O presidente chegou a falar em uma entrevista na frente do Planalto, que ele sempre dá pela manhã, ele falou até que ele tinha a gravação, que ele já tinha mandado fazer legenda e queria disponibilizar. Depois voltou atrás e falou que foi aconselhado a não disponibilizar porque tem coisas de Estado, tem segredos de Estado. E aqui o Celso de Mello pediu ao presidente para que seja fornecida a gravação na íntegra, que seja preservada a gravação no original e que seja fornecida ao judiciário. Diante dessa determinação do judiciário, a AGU pleiteou para que não seja mostrado o vídeo todo na íntegra, mas sim partes que envolvem o Moro e o Bolsonaro. A AGU fundamenta que há segredos de Estado, há coisas sigilosas nessa reunião. E aí, quem critica esse pedido da AGU fala justamente que lá teriam banqueiros, teriam pessoas que não são da cúpula do governo, que não são do governo em si, até pessoas fora do governo. E aí, por que esse sigilo para o ministro do STF se pessoas fora do governo têm acesso a essa informação? Mas o fato é que, logo depois que a AGU moveu a peça, pedindo para apresentar partes da gravação dessa reunião, o Moro foi lá e moveu a peça dele. O Moro pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal que seja apresentado o vídeo inteiro, na íntegra. E aí eu vejo um ataque, um contra-ataque, um ataque, um contra-ataque, de ambos os lados. O Moro, depois que ele fez aquele depoimento dele, na saída dele do Ministério da Justiça, teve uma consequência que foi o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, pedir para que seja investigado o suposto crime do presidente e, eventualmente, do Moro. Ou seja, ele também está sendo investigado. Então ele vai naquele jogo. Se o presidente ataca, eu tenho que apresentar um contra-ataque. Se o presidente apresenta uma defesa, eu tenho que apresentar um ataque. E vice-versa. Tanto um lado quanto do outro quer atacar o outro lado. Por quê? O pedido do PGR foi o quê? Investigue esses 8 crimes aqui do presidente. Caso não seja comprovado nenhum crime, o Moro cometeu tais e tais ilícitos. Como eu já falei aqui em vídeo diversas vezes. Então o Moro, no seu depoimento, citou 3 ministros, citou a Carla Zambelli, que vai ser ouvida também, já está marcado o seu depoimento, salvo engano, é agora para o dia 13, e citou ainda, além de determinados documentos, áudios, e-mails, essa reunião ministerial. E por isso que agora o embate é o quê? Essa reunião ministerial. Há indícios, há prova de que Bolsonaro tentou intervir politicamente nos ministérios, não só do Moro como dos outros, porque, como eu já falei aqui em vídeo, a Polícia Federal, ela apura crimes e não está vinculada somente àqueles crimes ou aquelas pessoas do pedido do Aras. Ela pode apurar qualquer crime de qualquer pessoa nessa investigação. Se achar um ilícito envolvendo uma outra pessoa ou algum outro tipo de crime nessa investigação, ela vai apontar nesse relatório dela no final. E aí sim, cabe ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, oferecer denúncia ou não. Por isso que o embate é muito grande em relação a essa reunião. Porque lá pode ter provas contra o Bolsonaro, pode ter provas contra o Moro, ou pode ter provas contra outra pessoa, alguém que esteja lá. E aqui eu não vou entrar naquele boato, que lá teria palavrões, teria frases do presidente falando que vai intervir em todos os ministérios. Eu quero ter provas. Como jurista, eu gosto de analisar a prova, eu tenho que ter a prova. A gente sabe que no direito, o que não é provado não é dado, não é concedido. Então, tem que ter acesso à prova. E a prova tem que ser robusta, porque tanto de um lado quanto do outro, há o princípio do direito penal in dubio pro réu. Na dúvida, absolve-se o réu. Então, vamos aguardar para ver o que o Celso de Mello vai determinar, se vai determinar que seja juntado na íntegra ou seja juntado apenas as partes que interessam ao Moro e ao Bolsonaro, mas, na minha singela opinião, tem que ser juntado na íntegra e que seja colocado em sigilo. Pronto, resolvido. Somente o ministro vai ter acesso, mas ninguém, não vai ser tornado pública essa reunião. E assim o ministro analisa quais trechos
que a PF deve levar em conta, quais trechos a PF deve descartar, eliminar. E acabou, resolvido. O que é sigilo de Estado vai ser eliminado. O que é interessante ao processo ou ao eventual processo no futuro contra Moro, contra o presidente ou contra outro ministro, outra parte, vai ser utilizado pela Polícia Federal. E assim resolve-se o caso. Mas por falar no presidente, falar no Supremo Tribunal Federal, ontem o presidente estava reunido com alguns empresários e o ministro Paulo Guedes e do nada, resolve ir até o Supremo Tribunal Federal para uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. Lá ele falou que os empresários estavam trazendo, que provavelmente a economia vai parar, que provavelmente vai haver um desabastecimento e que a situação era grave. Na minha sincera opinião, o presidente moveu uma peça apenas no tabuleiro. Ele defende a flexibilização da quarentena, o fim do isolamento abrupto, o isolamento 100%. Ele pensa muito na economia e com isso quer que a economia volte a produzir. E sim, se ele defende isso, não estou falando que é certo ou errado, mas se ele defende isso, ele utiliza da estratégia que ele acha conveniente para que isso aconteça. E uma dessas estratégias foi justamente levar empresários para falar com quem pode barrar eventuais projetos dele, eventuais projetos de lei, emendas à Constituição, e levou ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas isso foi o Bolsonaro defendendo a tese dele, defendendo o que ele acredita ser de melhor. Não vou aqui falar se está certo ou se está errado, porque na minha sincera opinião, como eu já deixei claro, primeiro preserva-se a vida e a saúde, e sim, alinhado a isso, mas depois disso, vamos pensar na economia. Até porque, com mortos, não há trabalho. Mas fato é que esse encontro, essa reunião inesperada entre o presidente, empresários, o ministro Paulo Guedes, com o presidente do STF, foi alvo de críticas por parte de ministro do STF, falando que ele está querendo pressionar o STF, por parte de oposição. E sim, quem critica essa flexibilização que o presidente tanto almeja, vai criticar essa postura do presidente. Quem é a favor do presidente, quem acha que deve flexibilizar mesmo, voltar a produzir, vai defender o presidente e vai falar que o presidente está tentando de qualquer maneira voltar à normalidade. E ele vai usar de qualquer estratégia para isso, inclusive ir lá e falar com quem pode barrar seus projetos. Mas, por falar em estratégias, em demonstração, em almejar uma flexibilização, última notícia. O presidente falou que nesse final de semana ele vai fazer um churrasco para 30 pessoas. E aí eu falo, a crítica vai cair em cima. Quem é contra flexibilizar vai falar que o presidente está colocando vidas em risco, porque nesse churrasco pode haver uma pessoa contaminada e vai colocar em risco as outras 29 pessoas. E sim, pode ocorrer contaminação? Sim. Por mais que você tenha feito o teste, mas o vírus pode estar incubado ainda. Ou então, se a pessoa nem fez o teste, pode estar assintomática e passar. Então, vai haver crítica sim, mas o presidente está querendo demonstrar que ele, presidente, já está voltando à vida normal. E assim, ele, presidente, dando um exemplo que ele está voltando à vida normal, querer incentivar pessoas a voltarem à sua vida normal, a voltar pelo menos a trabalhar, defendendo assim o que ele acredita, que é a flexibilização da quarentena. Não vou julgar se está certo ou se está errado, porque como eu já falei aqui, na minha singela opinião, vida, saúde, economia. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer e não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.